Então vamos começar com a nossa live de hoje. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o trabalho e qual que é a função do trabalho na nossa vida. Então o trabalho ele pode ser definido de várias formas, né? Mas uma delas é uma atividade intencional de transformação da realidade e de si mesmo. Ele é visto também como um elo importante do ser humano com a natureza. O trabalho, especialmente quando a gente usa instrumentos fabricados pelo homem, ele faz parte da condição humana e é uma das coisas, um dos fatores que vai nos diferenciar de outros animais. Então, nós somos capazes de criar e usar recursos intelectuais, físicos, materiais e simbólicos para promover transformações. Tem uma pesquisa muito famosa e muito antiga também, que é uma pergunta super clássica, assim, né? Se você tivesse bastante dinheiro para viver o resto da sua vida de uma forma muito confortável, sem precisar trabalhar, o que você faria em relação ao seu trabalho? E mais de 80% das pessoas que responderam a essa pesquisa na época, elas responderam que elas continuariam trabalhando mesmo assim. E as principais razões para essa resposta são que para se relacionar com outras pessoas, o trabalho é importante, para ter o sentimento de vinculação, para ter algo o que fazer, para evitar o tédio e para ter um objetivo na vida. Então a gente pode pensar que todos esses fatores que estão relacionados a essa resposta, eles dão mais ou menos uma noção para a gente de qual a importância do trabalho na nossa vida. Então, a gente se relaciona com outras pessoas, a gente tem o que fazer, a gente evita o tédio e a gente tem um objetivo na vida relacionado ao trabalho também, além da vida pessoal. Então, o trabalho ele acaba representando um valor muito importante para a sociedade e ele exerce uma influência considerável sobre a motivação dos trabalhadores e também sobre sua satisfação e sua produtividade. Os significados do trabalho, eles exigem de nós mesmos, das organizações e do poder público, o gerenciamento de como nos relacionamos com o trabalho, para que os aspectos prazerosos do trabalho em si prevaleçam sobre os aspectos de sofrimento. Então, a gente precisa criar condições para que o nosso trabalho ele seja mais prazeroso do que sofrido, né? Senão ele perde o significado, ele perde o sentido. Então, o trabalho ele é considerada a principal atividade na nossa interação com o mundo. Então, ele tem uma importante função psicológica no nosso desenvolvimento como indivíduo. Então, eu lembro que algumas lives para trás aí eu falei, acho que na live passada, eu falei sobre o grupo familiar, como ele é um importante mediador da criança com a sociedade. E para a criança, a escola faz o trabalho do trabalho para a vida adulta. Então, o trabalho está. Quer dizer, a vida adulta está para o trabalho, assim como a criança está para a escola, ou ao contrário. Enfim, a escola para a criança tem a mesma função do trabalho, além da questão da aprendizagem, mas de um ambiente de interação, de socialização, de vinculação, e dá uma importância e nos ajuda a construir objetivos para a nossa vida. Tem vários modelos de estudo sobre o sentido do trabalho para o ser humano. E aí eu trouxe um deles hoje, que é o do Hackman e Oldham, na verdade. E esses autores eles dizem que tem 3 características que contribuem para dar sentido para o trabalho. Então, a primeira é a variedade das tarefas. Então, se refere à capacidade do trabalho requerer uma variedade de tarefas que, por sua vez, vão exigir uma variedade de competências e de habilidades. Então, o trabalho ele tem que ter esse movimento, essa dinâmica de exigir do ser humano várias competências. A segunda característica é a identidade do trabalho.
que é a capacidade de um trabalho permitir a realização de algo do começo ao fim, com um resultado tangível e identificável, ou seja, um resultado palpável. Então, o trabalho ele precisa ser algo que você pode executar ele sempre e ver resultados, né? Resultados concretos, resultados palpáveis, sólidos. E a terceira característica que dá sentido ao trabalho é o significado deste trabalho. É a capacidade desse trabalho ter um impacto significativo sobre o bem-estar ou sobre o trabalho de outras pessoas, seja na sua organização, seja no ambiente social, na sociedade em geral. E aí, eu trouxe uma outra pesquisa que fala que o trabalho ele precisa apresentar 6 propriedades para estimular o comprometimento daquela pessoa que está realizando este trabalho, do trabalhador. Então, quais são essas 6 propriedades que vão estimular esse compromisso do trabalhador com o seu trabalho? A primeira se refere lá à primeira característica que eu falei também, que é a variedade e o desafio. Então, o trabalho ele deve ser razoavelmente exigente, não necessariamente de resistência física, né, mas exigente de pensamento, raciocínio, aprendizagem, e incluir variedade. Esse aspecto ele permite reconhecer o prazer que podem trazer o exercício das competências e a resolução dos problemas. A segunda propriedade é a aprendizagem contínua. Então, o trabalho ele tem que oferecer oportunidades de aprendizagem para uma base regular. Isso permite estimular a necessidade de crescimento pessoal. A terceira propriedade é ter uma margem de manobra e de autonomia. Então, o trabalho, ele, para estimular esse comprometimento do trabalhador, ele precisa invocar a capacidade de decisão da própria pessoa. Então, ele deve reconhecer a necessidade de autonomia de cada um e o prazer retirado do exercício de julgamentos pessoais no trabalho. A quarta propriedade é o reconhecimento e o apoio. Então, o trabalho ele deve ser reconhecido e apoiado por outras pessoas dentro de uma organização. Esse aspecto ele estimula a necessidade de afiliação, vinculação, integração. Então, se uma pessoa tá lá ralando, trabalhando pra caramba e não está sendo reconhecida, não tem apoio, não tem um feedback, dificilmente ela vai conseguir se manter comprometida com o próprio trabalho. A quinta propriedade que estimula o comprometimento é uma contribuição social que faz sentido. O trabalho ele deve permitir a união entre o exercício de atividades e as suas consequências sociais. Então, que bem que eu estou fazendo para a sociedade. Isso contribui para a construção da nossa identidade social e acaba também protegendo a nossa dignidade pessoal. E a sexta propriedade é um futuro desejável. Então, ele deve permitir a consideração de um futuro desejável, incluindo atividades de aperfeiçoamento, de orientação profissional, e isso reconhece a esperança como um direito humano. Então, a pessoa ela precisa ter uma perspectiva de futuro dentro desse trabalho, precisa ser dado isso a ela, para ela se manter comprometida. O Bill Gates, ele falava que até o ano de 2050, metade da população ativa no mundo estará atuando no teletrabalho. O que é teletrabalho, né? O conceito de trabalho flexível, ele pode assumir diferentes tipos de conotação, que pode ser local flexível, horário flexível ou contrato flexível. Então, haveria uma diversidade de arranjos combinando esses 3 tipos de flexibilidade e isso seria denominado de teletrabalho. O teletrabalho ele pode ser definido como um conjunto de atividades profissionais fora do escritório, fora da empresa, sem contato pessoal com os colegas de trabalho, mas com a possibilidade de se comunicar
com esses colegas por meio de tecnologia de qualquer tipo, por exemplo, telefone, e-mail, reunião virtual, tudo isso. Isso é considerado um teletrabalho. Ele pode ser realizado online ou offline, mas ele se refere ao uso direto dos computadores. E, numa definição mais ampla, então, ele pode ser caracterizado quando os trabalhadores realizam todas ou grande parte das suas atividades em um ambiente fisicamente separado da empresa em questão, usando meios tecnológicos para sua realização, para se comunicar também com as outras pessoas do trabalho, certo? E qual que é a diferença do teletrabalho para o home office? Se tem diferença. O home office, ele vai se caracterizar pela inserção em um espaço sem tamanho ou propriedades definidas, destinado somente a atividades profissionais e localizado na residência do trabalhador. No teletrabalho, a pessoa ela pode estar na praia, fazendo o trabalho dela. Ela pode estar num café, ela pode estar num restaurante, ainda fazendo o trabalho dela. O home office, ele se caracteriza pela palavra home, que é lar. É você trabalhar exclusivamente em casa. E tem um autor, o Mendonça, que ele fala exatamente isso, que a nomenclatura do home office é utilizada exclusivamente para trabalho dentro da sua residência, mesmo que essa residência seja partilhada por outros moradores. Uma vez que a gente entende que o home office ele pode ser considerado uma maneira de redução de custos organizacionais, é importante que essa economia feita pelas empresas ela possa ser utilizada como um recurso para facilitar a adaptação do trabalhador no home office. Então, proporcionando uma menor influência no ambiente e na família e, ao mesmo tempo, promovendo condições adequadas para o exercício da profissão. O home office ele pode trazer consequências negativas significativas devido à má adaptação a essa modalidade de trabalho, como uma falta de planejamento das atividades, a sensação de isolamento, o distanciamento da empresa, que contribui para diminuir a segurança profissional dos trabalhadores. Então, as empresas elas podem ter uma economia trazendo essa modalidade de home office para o ambiente empresarial? Pode. Mas a empresa também deve contribuir para proporcionar um ambiente confortável para que o trabalhador exerça o seu trabalho. Não adianta falar, olha, você vai trabalhar em casa, se a pessoa vai para casa e tem 15 pessoas morando com ela, não tem um ambiente adequado, a internet não é estável, ela não consegue colocar as habilidades dela em prática dentro de um ambiente que não é favorável. Então, se uma empresa quer que o trabalhador exerça sua função direito, ela ajuda nisso também. Acho que é justo. A Joara tá falando aqui bem melhor o teletrabalho. Teletrabalho você pode fazer de qualquer lugar, né? Você pode fazer do outro lado do mundo e tá tudo bem. O home office exclusivamente em casa. Tem mais flexibilidade. Mas a gente vai falar sobre problemas da flexibilidade também. Excesso de flexibilidade e de liberdade. Vou trazer aqui agora. Então, a redução dos custos, ela atua em mão dupla. Tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores. Então, você diminui os custos de deslocamento do trabalhador e também diminui o custo de planta física empresarial. Mas, como eu falei, precisa ter benefício em fazer home office, em trabalhar em casa. Alguns pesquisadores eles têm estudado as consequências dessas novas práticas de flexibilização do trabalho e não tem muito consenso quanto aos efeitos dessa prática na sociedade.
E então, assim, cada um fala uma coisa, assim como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. Então não tem nada assim, não vou chegar aqui e falar é isso, pronto, acabou. É uma questão muito subjetiva, muito individual, que vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, no caso específico dos empregados teletrabalhadores que fazem o teletrabalho, alguns autores eles citam efeitos negativos percebidos pelos próprios indivíduos, como maior controle exercido pelas organizações, menor criatividade nas atividades executadas e jornadas de trabalhos que tendem a se prolongar além dos horários tradicionais. Tem um artigo que depois eu vou deixar o link aqui, que ele fala sobre a exploração no trabalho home office ou no teletrabalho, que alguns superiores, eles acabam exigindo mais, demandando mais dos seus funcionários, dos seus trabalhadores, do que se tivesse dentro do próprio ambiente corporativo. No ambiente corporativo, você chega, trabalha, vai embora e acabou. No home office, acaba que isso pode ter uma confusão. Então, às vezes acontece de um supervisor pedir coisa fora do horário de trabalho, coisas que o trabalhador não faria dentro do seu ambiente de trabalho. E isso pode acabar entrando no caráter de exploração do trabalhador home office, do teletrabalhador, né? E aí, no caso de teletrabalhadores autônomos, que não estão necessariamente vinculados a uma empresa, a literatura ela aponta outras consequências negativas, como maior risco de perda de identidade e a dificuldade de construir uma carreira. Outros autores eles apontam vantagens dessas novas configurações de trabalho que podem acontecer com o indivíduo, né? Então, pode acontecer um melhor entendimento dos processos organizacionais, compartilhamento de conhecimentos, maior agilidade na execução das tarefas, um aumento da produtividade, né, por consequência, e um possível equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. O aumento da produtividade ele pode ser explicado pela sensação de autoridade e de autonomia que o trabalho em home office ou que o teletrabalho podem possibilitar, que amplia a autoconfiança do trabalhador nas suas capacidades. Essa produtividade crescente, ela pode também estar conectada à melhor adaptação ao ambiente e aos horários de trabalho. Então, o teletrabalhador ele pode fazer o seu próprio horário. Então, se ele percebe que ele é mais produtivo no período da manhã, ele adapta o seu horário de trabalho, a sua carga horária, para focar mais nas atividades de manhã, porque ele se conhece e sabe que de manhã ele produz mais. Ou se ele sabe que à noite ele funciona melhor, ele joga o trabalho para o período da noite. Então tem essa possibilidade de flexibilizar os seus próprios horários. A migração para o teletrabalho, ela pode provocar mudanças no contrato psicológico do indivíduo com a organização, além de afetar nas suas relações com a família e com a comunidade. O que é isso de contrato psicológico? O Rousseau ele define contrato psicológico como um conjunto de crenças pessoais mantidas em função de promessas reais ou inferidas, referente à relação que o indivíduo mantém com a organização e daquilo que ele acredita que é o seu conjunto de direitos e deveres nessa relação. Então, se trata de um conjunto de percepções de natureza subjetiva, ou seja, do indivíduo isso, que podem frustrar as expectativas e levar a um sentimento de ruptura nessa relação dele com a empresa. E isso requer que a empresa se preocupe em deixar bem claro em quais bases tem firmado o acordo de trabalho. No caso do teletrabalho, essa preocupação ela deve ser ainda maior em função das mudanças que isso representa e do distanciamento que essa forma de atuação ela tende a provocar nas relações entre o indivíduo e o restante da organização, incluindo seus supervisores.
O teletrabalho, ele costuma ser mais atrativo para pessoas casadas e com filhos do que pelas pessoas solteiras, porque diminui o tempo gasto em deslocamento. E aí isso viabiliza um aumento do tempo gasto com a família, principalmente no caso das mulheres. Culturalmente falando, as mulheres elas tendem a assumir maior número de tarefas de casa, se tornando menos disponíveis para a organização. Isso por conta da sociedade atual que a gente vive, certo? Mesmo nos lares onde os homens participam mais ativamente das tarefas de casa, eles chegam a assumir no máximo 40% dessas tarefas, o que sobra 60% para as mulheres. Isso levaria as mulheres a serem mais propensas a aderir ao teletrabalho. A mulher, geralmente, ela pode optar por essa modalidade quando, por exemplo, no nascimento de filhos, e aí depois, mais tarde, retornar para o trabalho tradicional presencial na empresa. Por outro lado, alguns autores observaram que as mulheres que exercem o home office ou teletrabalho, elas tendem a ter mais dificuldade do que os homens para separar as atividades profissionais da rotina doméstica. Como consequência, elas também tendem a ser mais suscetíveis a perceber os custos pessoais, não somente os benefícios, mas o que tem de ruim também, associados ao teletrabalho na modalidade home office. Por exemplo, no esforço que essa mulher pode fazer de conciliar o papel profissional com o papel de mãe, essas mulheres raramente elas vão converter essa flexibilidade dessa modalidade com um trabalho com cuidado próprio, digamos assim, com cuidado pessoal. Então, raramente o tempo livre vai ser para essa mulher. Então, às vezes, ela vai cuidar da casa, ela vai cuidar dos filhos, ela vai cuidar de quem precisa ser cuidado, e aí não sobra tempo para cuidado pessoal. Porque, geralmente, elas acabam priorizando o trabalho e demandas familiares. Existe uma pesquisa feita por 3 autores, Golden, Sharma e Sardesmuk, não sei se estou falando certo, que foi feita com 417 teletrabalhadores em 2012 e home officers. E eles observaram que os principais efeitos positivos desse modelo de trabalho são a redução da pressão, a diminuição do conflito entre papéis de trabalho e maior autonomia. Em contrapartida, foram identificados, sim, efeitos negativos, como o aumento da ambiguidade profissional, a redução do suporte e do feedback. Isso a gente volta lá no comprometimento do trabalhador. Lembra das 6 propriedades que vão interferir no comprometimento do trabalhador com o seu trabalho, que é a necessidade de apoio e de feedback. Então, na modalidade do teletrabalho, do home office, existe essa pesquisa que identifica que tem uma diminuição no apoio e no feedback. Consequentemente, quando isso acontece, o trabalhador ele pode perder o seu comprometimento com o trabalho. Se ele está trabalhando, novamente, se ele está trabalhando e não está recebendo um retorno, um feedback, ele perde a vontade. Vai perdendo com o tempo, né? Então, dentro dessa pesquisa ainda, foram obtidos também alguns dados indicativos de que os sentimentos de solidão, irritabilidade, preocupação, culpa e estresse estavam associados aos impactos negativos do trabalho em home office. Eu vou trazer aqui algumas informações de um artigo legal que eu li, que eu falei para vocês, que era dos aspectos exploratórios do trabalho do home office, né, do teletrabalho também. Vou deixar o link aqui, ele está em PDF, estou deixando nos comentários agora, que eu acho super válido a leitura para a gente pensar sobre limites dentro dessa modalidade de trabalho, né? Até onde a gente pode ir, o que essa flexibilização pode trazer para a gente de bom e de ruim,
Então, eu trouxe alguns pontos que eu destaquei nesse artigo que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, teve uma pesquisa também sobre vantagens e desvantagens do trabalho em casa. E as respostas dos participantes, elas reforçam a necessidade do comprometimento entre o trabalhador e a família para que o ambiente casa, não interfira no ambiente de trabalho. E vice-versa, também que o trabalho não interfira no ambiente casa. Então, porque assim, eles vão coexistir. O ambiente casa, nessa modalidade, ele vai ser também um ambiente laboral. Então, precisa desse equilíbrio, dessa harmonia entre família-trabalho e trabalho-família. A dificuldade em estabelecer limites entre o ambiente pessoal e o profissional, entre a casa e o escritório, foi algo que foi lembrado como desvantagem pelos participantes desta pesquisa. Um outro estudo, de 1997, verificou o impacto da família no trabalho e do trabalho na família, dentro desta modalidade, explicitando nos resultados que ambos possuem consequências negativas na saúde dos profissionais. O cachorro tá latindo, hein? Hoje não é o galo, mas é o cachorro. Então, os resultados, eles revelaram que os conflitos família-trabalho se relacionaram com aumento nos níveis de depressão e piora na saúde física do trabalhador. Em contrapartida, conflitos trabalho-família revelaram aumento no abuso do consumo de bebidas alcoólicas. Sobre as desvantagens de atuar no home office, a substituição das relações pessoais e diretas por relações à distância e o isolamento profissional podem acarretar outros prejuízos também, como a própria falta de delimitação da definição do trabalho home office. Dentro desse estudo, os participantes, eles apontam que o isolamento dos colegas de trabalho interfere na disposição para realizar pausas, para trocar informações profissionais, para ter uma conversa, um diálogo. Então, o trabalhador, ele está em casa, ele não está no ambiente, então não tem muito essa convivência com os colegas de trabalho. E isso também é um aspecto negativo, né, encarado pelas pessoas que responderam a essa pesquisa em questão, desse artigo que eu deixei o link aqui. Ainda que o contato em excesso e algumas brincadeiras possam ter um efeito negativo, a perda da socialização, ela pode promover menor adaptação ao ambiente, além de diminuir as possibilidades de troca de conhecimento. A importância das relações, ela não está somente no contato profissional, porque o vínculo, ele pode migrar para diferentes ambientes. Então, você pode ter uma amizade no ambiente de trabalho que vai sair, não vai ficar só no ambiente de trabalho. Você vai levar ela para sua vida social no geral. E a perda desse contato, ela pode implicar na perda do sentimento de pertencimento, tanto no grupo profissional quanto no grupo de amizade. Então, essa é uma questão também para a gente olhar quando a gente fala sobre teletrabalho, sobre as relações sociais dentro da empresa e o quanto nós precisamos de relações sociais, o quanto a gente precisa disso na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida profissional, quanto isso interfere no nosso profissional. Agora, falando sobre a questão da flexibilidade lá que eu estava te falando, Joara. Falei da Joara porque ela falou aí do teletrabalho. Dentro dessa pesquisa, alguns participantes, eles apontam que o home office, ele exige muita disciplina, muita autonomia, o que pode acarretar dificuldades em administrar tempo e a flexibilidade que essa modalidade oferece. Ainda que o principal atrativo do teletrabalho e do home office seja a liberdade e a capacidade de auto-organização, a falta
dessa habilidade, de competências, pode impossibilitar a continuidade desse trabalho, nesse modelo. Por quê? Não vai ter ninguém que vai passar na sua mesa o tempo todo para ver se você está trabalhando ou se você está no Facebook. Vai ser você com você mesmo. Você que vai organizar o seu tempo de trabalho. Quem não tem essa competência, essa habilidade, pode ter uma dificuldade em conseguir se organizar. Então é você que precisa ficar se cobrando de cumprir com a sua carga, de cumprir com a sua meta do dia ali. Então a flexibilidade em excesso, ela pode não ser necessariamente positiva para quem não consegue se organizar, ter uma organização pessoal. Então por isso que ela vai exigir, essa modalidade, ela vai exigir muita disciplina e muita autonomia e muita responsabilidade, certo? Para conseguir administrar o seu próprio tempo, porque não tem ninguém que vai ficar em cima de você, apenas você mesmo, né? E no caso de autônomos, isso fica mais marcado, né? Porque autônomo não está vinculado a uma empresa. Vai depender de cada um. É o que eu falei lá no começo sobre ser uma questão subjetiva. Tem gente que vai se dar muito bem com home office. Tem gente que começou o home office e adorou e quer isso pra vida. Tem gente que não consegue. Tá tudo bem. Cada um vai se adaptar da melhor forma. Então, seguindo. Então, a cultura vigente no Brasil, a forma como a gente foi culturalmente inserido na sociedade, como a gente foi culturalmente educado, tende a compreender o home office ou o teletrabalho como uma atividade temporária e desqualificada, o que diminui a aceitação por parte não só dos familiares, mas também dos próprios trabalhadores. Agora imagina comigo aqui, a gente cresce numa sociedade achando que home office não é trabalho de verdade, entre aspas, né? E aí, de repente, todo mundo é obrigado a trabalhar. Obrigado não, né? Tem gente que não dá, tem gente que não consegue fazer o trabalho de casa, que não tem como. Mas boa parte da população está trabalhando em casa. Então, foi uma mudança muito brusca de algo que a gente estava muito acostumado e aceitava muito bem, que era ter um ambiente de trabalho, para algo que culturalmente a gente não tem uma tendência a aceitar bem. Achar que não é trabalho de verdade, a desqualificar mesmo essa modalidade. Então a gente, além de tudo, ainda teve que lidar com a nossa própria frustração de trabalhar de uma forma que às vezes a gente não estava pronto para, obviamente a gente não estava esperando, e talvez a gente nem queria. Então vai aí de um exercício de regulação emocional. Então a gente precisou redimensionar muita coisa na nossa vida para trabalhar em casa. A regulação emocional, ela... O que é isso, né? Regulação emocional. Ela vai se inserir num processo que a gente chama de autorregulação, que envolve pensamento, emoção e ação. A autorregulação ela é um processo psicológico que é ativado de modo automático, inconsciente, digamos assim, mas ela também é um processo psicológico consciente, ou seja, a gente pode desenvolver a autorregulação, né? Não é algo que você necessariamente nasce com e pronto. A gente pode aprender e desenvolver isso na gente. E a autorregulação ela vai contribuir para a gente o nosso bem-estar físico e o nosso bem-estar mental. Regular uma emoção significa tentar alterar de alguma forma
qual emoção sentir, quando, como e com qual intensidade. Regulação emocional não é necessariamente você ser eternamente passivo e paciente, sabe? Tipo, eternamente ficar na paz. Não é isso. Então, é você identificar como que você vai se sentir frente àquela situação, de que forma, o que você vai fazer com isso, como que você vai externar isso. Tudo isso está dentro do processo de regulação emocional. Não é uma tarefa fácil, obviamente, porque a gente está mais preparado na vida para reagir de uma forma impulsiva às perturbações do que tolerar os sentimentos que nos incomodam. Então, geralmente, se a gente sente uma emoção que não é agradável, a gente tem pouca tolerância e a gente quer se livrar logo desses sentimentos. Então, do medo, da ansiedade, da angústia, tristeza, raiva, sentimentos indesejados, a gente tem uma tendência a não lidar com eles, mas a fugir deles. E isso não é regulação emocional. Regulação emocional não é você fugir do que você está sentindo. E aí a gente precisa encontrar estratégias para exercer essa regulação emocional, principalmente no momento que a gente está. Que tem gente que é a favor de trabalhar em casa, tem gente que não. Tem gente que está tendo muito custo, não necessariamente financeiro, mas custo emocional mesmo, de trabalhar em casa, porque às vezes o ambiente ele não é favorável. Tem criança gritando, tem cachorro latindo, tem gente brigando, tem... Aqui, por exemplo, tem vizinho fazendo obra várias vezes no mês. Então, às vezes, acarreta um estresse maior do que se fosse no presencial. Só que a gente está passando por uma situação hoje que a gente não tem controle. A gente não sabe como que vai ser amanhã, a gente não sabe se na segunda-feira a gente vai estar de volta na empresa, para quem trabalha em empresa. Então, a gente precisa ter uma regulação das nossas emoções, a gente precisa olhar para essa situação, identificar que não é algo que a gente pode mudar e encarar isso de uma outra forma. E aí eu entro aqui com um dos modelos de regulação emocional que está disponível na literatura para a gente tentar desenvolver essa habilidade em nós. Então esse modelo ele traz dois modos para a gente regular as nossas emoções. Uma delas é potencializar os efeitos benéficos das emoções consideradas positivas, tipo curtir o momento, e, por consequência, ele reduz os efeitos maléficos das emoções percebidas como negativas. Então, por exemplo, reavaliar a situação por outro ângulo, por um ângulo mais positivo. Então, por exemplo, na minha vida, vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu atendo paciente, deu um intervalo, eu corro aqui, boto a roupa para lavar. Se eu tivesse na clínica, vamos imaginar, um intervalo de 1 hora entre um paciente e outro na clínica, eu não ia vir aqui em casa botar a roupa para lavar. Eu não ia vir aqui em casa passar vassoura na casa. Eu ia ficar na clínica. E aí cada um vai observar a própria situação, o que tem de positivo. Olhar por um outro ângulo. É uma situação ruim? Dependendo da pessoa, sim, é. Mas, poxa, o que tem de positivo que eu tô conseguindo identificar? Além das coisas ruins, não é ignorar as coisas ruins, mas também identificar o que tem de bom nisso. O que você ganhou quando você perdeu a presença na empresa. Então, a gente perde algo, mas tem outras coisas que a gente pode ganhar também. Isso é um modelo de regulação emocional. Então, provavelmente você deve conhecer uma pessoa que, mesmo passando por muitos problemas, por situações difíceis, elas ficam buscando os aspectos positivos.
vem o lado positivo da coisa, sabe? Aquela pessoa otimista e tudo mais, sabe? Isso é um processo de regulação emocional que a gente pode aprender. Não é ser otimista no sentido de ficar esperando que o melhor aconteça. É ser otimista no sentido de ver sempre o outro lado e enxergar mais de uma forma realista. O que é uma forma realista? É uma forma que tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. E conseguir aproveitar o lado bom. Não deixar o lado ruim te jogar para baixo. Na minha concepção, isso é ser otimista. Ser otimista não é sentar e esperar que o melhor aconteça. Ser otimista é você aproveitar as coisas boas além das coisas ruins, apesar das coisas ruins. Ok? Então a gente precisa buscar alternativas nesse momento que a gente está passando. A gente precisa. Precisa não, é uma sugestão aqui, né? Ninguém precisa nada. Mas a gente pode se questionar como que eu vivenciava o meu trabalho antes da pandemia, quais significados, quais sentidos esse trabalho tinha para mim. Esse trabalho deixou de fazer sentido para mim porque eu comecei a trabalhar em casa. Antes da pandemia, como que eu enxergava o home office? Era algo que eu via com bons olhos? Era algo que eu desprezava? Então, trazer esses questionamentos, não que necessariamente você vai encontrar respostas, mas para você entender qual o lugar que você está dentro da situação que a gente está passando. Para identificar também o que está te incomodando, quais são as suas principais aflições, sabe? O que está te deixando angustiado. Para aí você conseguir ter um norte, isso vai te dar uma bússola, que você vai conseguir nortear para onde você tem que caminhar, o que você tem que olhar com cuidado, o que você pode fazer dentro deste contexto. Então, a gente precisa mudar o nosso ponto de vista sobre a situação e conseguir também mudar os nossos sentimentos em relação ao problema que está nos cercando atualmente, seja qual for o seu problema com a nossa questão atual, com o home office e com o teletrabalho. Ok? Vocês estão aí ainda? Bom, eu deixei aqui para vocês o link do artigo que eu trouxe como referência. Estou deixando nos comentários também o meu e-mail, caso vocês precisem falar comigo, sugestão, reclamação, elogio, crítica, pedido, qualquer coisa, me manda um e-mail, conversa comigo, ok? E obrigada por estarem aqui hoje. Essa live ela fica salva aqui no Facebook da Sojures e também lá no canal do YouTube. Então, se você perdeu um pedaço, se você não conseguiu assistir inteira, você pode assistir depois, que ela fica gravada, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a situação se normalize pra gente o quanto antes. Não se esqueçam que a pandemia não acabou, ok? Quem puder trabalhar em casa, trabalhe em casa. Quem não puder, tome seus cuidados. Se você sentir que você está precisando de ajuda, procure ajuda. Faça terapia. Se você sentir que precisa de um psiquiatra, procure psiquiatra também. Não é um momento fácil, você não precisa aguentar tudo, ok? E eu espero vocês na semana que vem. Obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana para vocês. E até semana que vem. Tchau.